Um passo para o sucesso. Que passo? Para mim, é se entregar à vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu vivo este sucesso. É um sucesso que Ele tem para mim. E o Senhor tem pensamentos sobre nós, que são pensamentos de paz. Se eu acredito nesta verdade descrita na palavra do Senhor, onde o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, então eu viverei um sucesso extraordinário, porque Ele é quem sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Fique conosco nos próximos minutos, no segundo dia de reflexão com este tema, um passo para o sucesso. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, dando continuidade a este tema, um passo para o sucesso. Hoje, o segundo dia de reflexão. Se você ainda não assistiu o primeiro dia, no final deste vídeo, deixarei a janela, é só clicar e você entrará na playlist deste tema. Para dar continuidade, eu quero ler com você em Romanos, no capítulo 8, alguns versículos que nos diz respeito ao que está dentro do nosso coração, que está dentro de nós. E o que é que está dentro de nós? Se você é uma mulher que caminha com Deus, que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você é uma mulher que quer se entregar à vontade de Deus, e você ora a Deus assim, Senhor, enche-me de Ti, significa que você tem o Espírito Santo de Deus em você. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, eu preciso deixar que este Espírito Santo expresse através das minhas decisões, das minhas atitudes e reações quanto às circunstâncias, de ter paciência, de ter mais fé, de ter mais amor pelo próximo, de me encher de um coração cheio de perdão, como já refletimos na primeira parte, quando o Senhor nos direcionou a refletir que um passo para o sucesso é se entregar a Ele, mas também é ter um coração perdoador. E neste capítulo 8 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala para nós que nós precisamos lutar entre a carne e o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a minha carne deseja determinadas coisas que talvez não sejam para mim. A minha carne pode desejar trilhar um caminho de sucesso, onde Deus está dizendo que este caminho não me levará ao sucesso que Ele tem separado, mas me levará à destruição. E como que eu descubro? Deixando o Espírito Santo fluir, ou seja, de repente eu estou num caminho, olho para este caminho e começo a refletir sobre este caminho, e este caminho começa a me incomodar ou fazer com que eu reflita, será que realmente eu estou no caminho certo? Será que é desta forma? Será que não é? E eu começo então a me entregar ao Senhor, dizendo, Senhor, me ajude a tomar a decisão certa, me ajude a entender, a discernir sobre este caminho que eu estou trilhando. E o Senhor falará ao teu coração. O seu coração se encherá de paz quando você perceber se este caminho é ou não é para você. Se essa decisão que você está prestes a tomar se condiz ou não com a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Porque em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz que o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. Então o Senhor ele não tem coisas prejudiciais para a nossa vida, a não ser quando nós mesmas queremos essas coisas prejudiciais para a nossa vida e decidimos de forma unilateral viver esse prejuízo para a nossa vida, mesmo que às vezes pareça que vão dar lucratividade para nós, mas é um lucro falso. Por quê? Porque não é vontade de Deus para nós. Lá na frente perceberemos que tomamos a decisão errada. E quando percebemos que tomamos a decisão errada, o que acontece? Consequências. Vivemos as consequências de um erro. Diferente de processos na nossa caminhada, onde Deus permite determinadas situações, mesmo que pareçam prejudiciais, mas são para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então nós precisamos
estar em oração ao Senhor, voltar a nossa mente voltada para Ele, para que nós percebamos e venhamos a discernir exatamente sobre essa diferença daquilo que assumimos como responsabilidade porque tomamos uma decisão errada sem olhar para Deus, ou se aquela situação representa um processo de aprendizado. E por que precisamos orar ao Pai, nos entregar à vontade de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui de joelhos ou em pensamento, o dia todo pensando no Senhor, o dia todo colocando os meus minutos no altar, dizendo: Senhor, que as minhas decisões sejam fundamentadas na Tua palavra, Senhor, que as minhas decisões sejam fixadas na Tua vontade. Porque neste capítulo 8 de Romanos, que o Senhor fala que nós estamos debaixo da graça maravilhosa do Pai, no versículo 1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós tomamos essa decisão na nossa vida de dizer: eu não quero viver mais conforme a minha vontade, sem olhar para a vontade de Deus, significa que eu começo a caminhar segundo a graça do Pai, na direção que Ele tem. E nos próximos versículos fala sobre essa luta de você pensar na carne, ou seja, na minha vontade sem olhar para Deus, ou viver na vontade perfeita de Deus e dizer: Senhor, eu tenho vontade de uma determinada profissão, mas está dentro do centro da tua vontade, e o Senhor vai responder a você. E há momentos em que nós não sabemos nem como orar, dizer: Senhor, eu tenho uma proposta na minha frente, ela parece perfeita e que está dentro das habilidades que eu tenho, mas será que é do Senhor? Senhor, eu quero aqui orar, porque eu não sei qual a direção, eu não sei que resposta dar a esta pessoa ou a esta situação. E o Senhor nos concedeu algo precioso, que é o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós e fala conosco, como está aqui no versículo 26 deste capítulo de Romanos, capítulo 8, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque estes momentos são momentos de fraquezas, quando nós estamos em dúvida do que fazer, o que é realmente vontade de Deus. Então, um passo para o sucesso é esperar, ter paciência, e no tempo certo, oportuno, Deus, você vai ouvir a voz de Deus em seu coração, na leitura da palavra, algum versículo que vai saltar aos teus olhos, ou o Senhor vai usar alguém para falar com você. De alguma forma, o Senhor falará ao teu coração. E continua neste versículo: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Senhor conhece a intenção do Espírito Santo, porque Deus é o próprio Espírito Santo. E também Deus conhece a intenção do nosso coração. Se a intenção do nosso coração estiver fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, Ele falará a você. Mas um passo para o sucesso é também saber ouvir, é estar atento, é discernimento, é clamar a Deus por mais sabedoria, por mais fé, por mais paciência, para esperar nele uma resposta real. E continua aqui: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, algumas situações, algumas esperas, algumas respostas nós não entendemos e achamos até que é uma afronta à nossa caminhada. Mas o Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, algo de especial está acontecendo na sua vida. Mas o versículo continua aqui dizendo o seguinte: daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja, segundo o teu propósito. Deus tem um propósito para cada uma de nós, e quando nós respondemos sim a esse propósito, nós estamos um passo para o sucesso. Porque é o sucesso que Deus tem para nós e não o que nós queremos. Tem um livro da Dev Tyrus, A Experiência da Mesa. Em um dos capítulos trata sobre uma mulher que tinha uma grande carreira
profissional de destaque, de sucesso aos olhos de uma sociedade, uma mulher que estava num nível profissional alto e dentro daquilo que ela planejou para a vida dela. Mas o seu esposo, que tinha uma empresa que ia aos campos na época da colheita, e naquele campo ficava ali por muito tempo enquanto acontecia a colheita, junto a vários homens que eram funcionários daquela empresa. E essa mulher então pede demissão do seu trabalho para estar junto ao marido. E de repente ela olha e fala: e deixei uma carreira importante de destaque, de sucesso, para me rebaixar a esse nível de servir mesas a homens que nem conheço. Quando ela teve este pensamento, um desses homens chegou até ela e agradeceu e disse: muito obrigada, porque eu estou longe da minha família há algum tempo por conta do trabalho. Eu preciso desse trabalho e hoje é meu aniversário. E hoje eu fui servido, eu estava em volta de uma mesa com pessoas celebrando. E assim são todos os meus dias enquanto aqui eu trabalho. Eu me sinto em casa porque todos os dias estou em volta de uma mesa preparada por uma pessoa. E naquele instante ela entendeu o real propósito para a vida dela. Era ser um instrumento de bênção para aqueles homens que sentiam falta de suas famílias. E ela ali estava proporcionando a eles um momento de refrigério. Este era o propósito para a vida dela naquele tempo. Quando ela entende, o coração fica grato. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E é assim na tua vida, é assim na minha vida. Conheço uma mulher que teve que se ausentar da sua profissão, do sonho de profissão, por uma necessidade de um filho que nasceu, e este filho tinha cuidados especiais. Mas o Senhor diz: eu tenho uma grande obra para esta criança. E você, como mãe, será um instrumento para conduzir esta criança no caminho em que ela deve andar, porque ela tem um propósito grande nas mãos de Deus quando adulta. E a mãe, naquele momento, era esse instrumento de fundamentar os caminhos desta criança na palavra de Deus, para que lá na frente cumpra os propósitos de Deus. Então, nós precisamos entender o tempo que o Senhor tem para nós dentro de um propósito que Ele estabeleceu para nós. Um passo para o sucesso é ouvir a voz de Deus, é se entregar à glória do Pai, é se entregar a essa vontade, a esse propósito que Ele tem para nós. Se nós lutarmos contra estes propósitos, a nossa vida será uma vida de frustração, mesmo estando no nível que você desejava. Porque quando você alcançar este nível, em seu coração você vai perceber que falta algo. E este algo é estar no centro da vontade de Deus, é estar no propósito real que Ele tem para você. Por isso, um passo para o sucesso. Nessas duas reflexões apenas, se entregue a esta vontade. Fala: Deus, qual é o meu propósito? Eu não quero estar fora. Eu quero que o meu coração, as minhas vontades estejam alinhadas ao teu coração e à tua vontade, para que eu seja plenamente satisfeita, vivendo o sucesso, mesmo que ainda no processo. Mas eu já glorifico o teu nome. Por quê? Porque eu entendi qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Fique com essas duas reflexões. E nos próximos dias, reflita, ore ao Pai. Fala: Deus, é este o propósito que o Senhor tem para mim? Se for, me ajude a permanecer, a tomar as decisões certas. Se não for, Senhor, que eu tenha coragem em Ti para dizer não a estas coisas e voltar o meu olhar, voltar os meus caminhos, os meus passos em direção à Tua vontade, para que eu alcance o sucesso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Versículo do dia. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28.